Boa noite, meus queridos amigos. Ontem muitos já me escreveram: Caio, comenta sobre a tentativa de assassinato do primeiro-ministro eslovaco. Essas foram as primeiras informações. E você sabe, né, que eu gosto muitas vezes de esperar para ver como vai indo e como vão surgindo mais notícias. E muitas vezes também eu falo sobre o que as mídias comentam a respeito. E por isso, muitas vezes eu fico esperando mesmo vocês me escrevendo: Caio, aconteceu isso, aquilo, fala sobre isso. Eu me tiro um tempinho, fico aguardando mais notícias chegarem e aí depois a gente vai juntando e vai comentando, né? E como em grande parte do mundo, vocês talvez sabem do seu próprio país, eu posso falar da Alemanha, a Eslováquia também está dividida. Depois de 2020, nós vimos que a nossa sociedade começou a se dividir dramaticamente, né? E isso aconteceu ao redor do mundo, como também na Eslováquia. E isso também pode ter contribuído para que o primeiro-ministro eslovaco tenha sido ontem vítima de uma tentativa de assassinato. Porque as pessoas só veem tudo em preto e branco, direita ou esquerda. Não tem mais nada do meio, aparentemente. O primeiro-ministro Fico foi baleado por um homem por volta das 2:30 da tarde de quarta-feira, quando saía para cumprimentar apoiadores que esperavam após uma reunião de gabinete no Centro Cultural da pequena cidade de Hendloa. De acordo com relatos de testemunhas oculares, o perpetrador chamou o político em voz alta e depois disparou 5 tiros contra ele a queima-roupa. 5 tiros foram disparados a queima-roupa, gente. Disse, ainda está meio dividido o que a gente fica sabendo. 1 pegou no braço e 4 pegaram na frente. Outros disseram que 1 tiro pegou na cabeça. Então não está bem claro ainda o que realmente, onde ele foi atingido. Claro é que foram atirados 5 tiros, tá? E ele foi ferido gravemente. O chefe de governo sofreu o chamado politrauma, ou seja, vários ferimentos graves, disse o ministro do Interior eslovaco a vários meios de comunicação. Político nacionalista de esquerda de 59 anos foi levado de helicóptero para um hospital. Uma porta-voz do hospital disse que Fico passou por uma cirurgia de 5 horas. Devido ao apagão de informações do hospital, inicialmente havia apenas informações existentes e muita especulação sobre a saúde do chefe do governo. Claro, né? Se ninguém sabe, se as informações não são passadas, então faz com que as especulações sobre o estado de saúde do chefe do governo, logicamente, passam do limite muitas vezes, né? Os médicos conseguiram estabilizar o quadro do paciente durante a noite. Ainda bem. Ele agora está responsivo, mas sua condição é considerada muito crítica. Tá? Então ele foi operado durante 5 horas, uma operação de alta emergência, 5 tiros, tá, gente? E já podem imaginar o que significa isso para
o homem. E o sujeito que aparentemente atirou nele foi um escritor de 71 anos, que não apoiou a atual política. Nesse momento, são informações oficiais, gente, tá? Outros já dizem que esse agressor de 71 anos, ele estava junto com uma ucraniana e que fez até manifestações com placas na mão. Existem vídeos, existem fotos, né, onde ele lutou pelos direitos ucranianos. Tá? E se sabe que o governo eslovaco atual, Fico, estava muito a favor de entrar em conversações. Ele disse numa ocasião, melhor 10 anos ficar na mesa de diplomacia, de procurar a paz, do que 10 anos de guerra, tá, gente? Isso é uma das coisas que ele disse no passado. Isso ainda foi no início desse ano. Agora, o que as mídias aqui escrevem? Tá? Poucas horas depois do ataque, um jornal bastante grande aqui na Alemanha, que se chama Spiegel, escreveu que o primeiro-ministro estava na mesa, ainda quando o primeiro-ministro estava na mesa de operação, Fico tinha envenenado o clima político no seu país e era parcialmente culpado pelo ataque, gente. Isso ele escreveu ainda em cima da hora, nem conseguiam esperar, né? E eles foram atacados por vários comentários, até que eles mudaram a manchete deles nesse artigo, né? Eles mudaram, transformaram um pouco o artigo também, né, gente? Gente, Pois bem, mas o que as mídias aqui escrevem atualmente? A Eslovaquia relembra toda uma série de acontecimentos chocantes, muitas vezes ligados ao primeiro-ministro populista de esquerda, Robert Fico, e seu partido Smer. Ele já teve várias vezes, acho que agora pela quarta vez, se eu não me engano, ele foi convocado como primeiro-ministro da Eslováquia, tá? Pela quarta vez. Né? Pois passaram-se vários escândalos nesse governo quando ele estava no poder. Por exemplo, em fevereiro de 2018, o jornalista Jan Kuciak, com 27 anos, e a sua noiva foram mortos a tiros em frente à sua casa. Kuciak era jornalista investigativo e pesquisou conexões criminosas entre o partido e as empresas de Fico. Em outubro de 2022, um jovem radical de direita matou a tiros 2 homossexuais em frente a um clube em Bratislava. Fico e seu partido já agitavam violentamente contra as minorias sexuais naquela época. Durante a campanha eleitoral, o ex-primeiro-ministro conservador populista Igor Matović e o ex-ministro do interior Robert Kaliňák lutaram, gente. Mais tarde, o primeiro-ministro Fico, impassível, nomeou Kaliňák como seu ministro da Defesa. A presidente Zuzana Kaputova, popular entre o povo, também é alvo de ataques verbais por parte das fileiras de Fico. Ela recebe cartas abusivas e ameaças de morte. Quando Fico a chamou de uma prostituta da América, ela foi ao tribunal. No entanto, em relação a autocratas como Viktor Orbán, né? Isso as mídias aqui falam, né? Se a gente comenta com húngaros aqui
eles não vejam nele um autocrata. Mas as mídias, né, vocês sabem, autocratas como Viktor Orbán e ditadores como Putin comportam-se de forma amigável e jovial. É possível que o partido dos MER de Fico queira agora explorar politicamente o ataque. Ela não precisa se preocupar com danos políticos. Ela está em uma condição estável e conquistou muitos votos da franja extremista, né, nas últimas eleições. A Rússia também se envolveria numa possível campanha de desinformação. Essas são as mídias aqui na Alemanha que estão atualmente escrevendo a respeito. Nós também temos outras mídias que não ganham voto, né, que falam de um possível envolvimento nisso de serviço secreto, porque justamente porque o primeiro-ministro eslovaco age de uma forma diferente da maioria dos governos, né, e é mal visto por isso, que nem Orbán também, pode haver também um envolvimento de partes de fora nisso. Nada disso é esclarecido, tudo isso é uma questão de se ver. No futuro, nós vamos ficar de olhos. Conto com vocês também no futuro de comentarem quando vocês ficam sabendo de novidades. Muitas vezes o Caio dá um tempo e depois ele comenta sobre isso, tá, gente? Mas é sempre bom receber comentários muito valiosos de vocês, tá, gente? Muito obrigado por isso e conto com a sua participação de compartilhar os nossos vídeos ou nosso canal. Até lá, mão no coração, forte abraço.